Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a parte da física que estuda as cargas em movimento. Mas antes de nós prosseguir, moçada, não esqueça aí de acionar o sininho, de compartilhar e comentar. Então vamos lá! Então, pessoal, nós iremos falar sobre corrente elétrica. Vamos considerar aí um fio metálico por possuir uma quantidade de elétrons livres movendo desordenadamente. Então, eles são os portadores de eletricidade. Como eles movem desordenadamente, não caracteriza aí corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Então, vamos observar a figura seguinte aí. Então, observa que nós aplicamos aí sobre os terminais desse condutor uma DDP. Quando eu aplico uma DDP, aparece aí um campo elétrico. Então, logo irá colocar ordem na casa aí, ó, fazendo com que os elétrons se movam ordenadamente. A esse movimento ordenado que nós damos o nome de corrente elétrica. Então, corrente elétrica nada mais é um movimento ordenado de elétrons. Então, vamos observar aqui que a forma matemática que nós iremos utilizar para calcular a corrente elétrica é a quantidade de carga, nós iremos definir pela letra I corrente elétrica, que é a razão entre a quantidade de carga que passa numa seção transversal de um condutor por unidade de tempo. E carga é um número de elétrons vezes a carga elementar. Bom, existe dois tipos de corrente elétrica, pessoal. Existe a corrente contínua, que nós chamamos por CC, e a corrente alternada, que chamamos de CA. A corrente contínua é aquela que mantém as mesmas características no passar do tempo, ou seja, vai ter a mesma intensidade e a mesma direção. A representação gráfica de uma corrente contínua é uma linha paralela ao eixo do tempo. Quando nós pensamos aí na corrente em função do tempo, ou seja, de acordo com o tempo passa, a corrente vai permanecer a mesma. E já na corrente alternada, ela tem os seus valores modificados no passar do tempo, ou seja, em ciclo. A função é uma função senoidal. O exemplo que nós damos da corrente contínua é a bateria de um carro, a pilha, né? São exemplos de corrente contínua. E de corrente alternada é aquela que chega na nossa casa, que alimenta aí a sua geladeira, a sua batedeira de bolo, a sua máquina de lavar roupa. Então, esse é o tipo de corrente que chega nas nossas residências. É uma corrente alternada no ciclo de 60 Hz. Vamos fazer, pessoal, um exemplo para nós mostrarmos aí uma propriedade da corrente em função do tempo. Então, vamos lá. No gráfico tem-se a intensidade da corrente elétrica através de um condutor em função do tempo. Determine a carga que passa através de uma seção transversal do condutor entre os instantes 0 e 8 segundos. Então, observa o gráfico abaixo, nós temos a corrente elétrica. Ela permanece constante de 0 a 4 segundos e depois ela começa a decrescer, começa a diminuir. Então, nós iremos calcular a quantidade de carga que vai passar através desse condutor entre os instantes 0 e 8 segundos. Então, observa que eu tenho uma figura geométrica, limitada aí pelo tempo e pela corrente elétrica. E essa área mede numericamente a carga que passa através do condutor. Então, essa é a propriedade que nós queríamos apresentar para vocês. Então, para eu calcular a quantidade de carga, é só eu fazer a medida dessa área. Então, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 8, a base menor é 4. Divido por 2, somo os dois e divido por 2 e multiplico por 6. Fazendo isso, eu tenho 6 vezes 6 e 6 vezes 6 é 36. Logo, então, a carga que passa através desse condutor entre os instantes 0 e 8 segundos é uma carga de 36 coulombs. Nós iremos fazer mais um exemplo. Então, vamos lá. Vamos para mais um exemplo de fixação, então, pessoal.
Um fio condutor é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Calcula a carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Então vamos lá. Primeira coisa, pegar os dados. Corrente elétrica que passa através do condutor é 10 amperes. O tempo é 1 minuto. Observação, o tempo ele não pode ser medido em minutos, tem que ser em segundo. Então, temos que converter para segundo. Então, lembrando que 1 minuto é igual a 60 segundos. Lembrando da definição de corrente elétrica é a razão entre carga e tempo. Isolando aí a carga, eu vou ter que carga é igual o produto da corrente vezes o tempo. Corrente 10 amperes, tempo 60 segundos, multiplicando os dois, nós iremos encontrar que a carga que passa através desse condutor é uma carga de 600 coulomb. Então, observe que é muito simples aí os cálculos. Bom, nós iremos falar agora sobre efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica, pessoal, quando passa através de um condutor, pode apresentar alguns dos efeitos que nós iremos comentar a seguir. Temos o efeito térmico ou efeito Joule, temos o efeito luminoso, o magnético, efeito químico e o efeito fisiológico. Então, vamos aí para o comentário de cada um desses efeitos aí. Vamos lá. Bom, nós iremos falar agora sobre o efeito Joule, comentar na verdade, né? O efeito Joule é aquele efeito que quando passa através de um condutor provoca aquecimento. Então, um exemplo desse efeito Joule é no chuveiro elétrico, na churrasqueira, aquecedores em gerais, pessoal. Então, todo o condutor de eletricidade, ao ser atravessado por uma corrente elétrica, vai estar presente esse efeito térmico ou o efeito Joule. Então, vamos para o próximo efeito da corrente elétrica. Então, nós iremos falar, pessoal, agora sobre o efeito luminoso. Ou seja, quando um gás rarefeito é atravessado por uma corrente elétrica, faz com que esse gás emita luz. Então, está presente esse efeito nos luminosos, numa lâmpada fluorescente, lâmpada de neon. Então, é uma das aplicações do efeito luminoso. No efeito luminoso, há uma transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. Então, vamos para o próximo efeito da corrente elétrica. Bom, nós iremos falar agora sobre o efeito magnético. Ou seja, quando a corrente elétrica atravessa um condutor de eletricidade, produz em torno desse condutor um campo magnético. Esse é um dos efeitos principais que é a base dos funcionamentos dos motores elétricos, dos geradores, dos relés, entre outros. Então, vamos para o próximo efeito da corrente elétrica. Bom, vamos falar então sobre o efeito químico da corrente elétrica. Então, quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica, essa solução sofre decomposição. Nós chamamos de eletrólise. Uma das aplicações é na cromagem, na niquelação, na prateação, é uma das aplicações então desse efeito químico. Então, observa aí uma torneira prateada e observa aí o camarada aí fazendo a cromação de peças metálicas. Então, é uma das aplicações aí desse efeito da corrente elétrica. Vamos para o próximo efeito. Então, vamos falar sobre o efeito fisiológico. O efeito fisiológico se dá na passagem da corrente elétrica por um corpo humano, que pode provocar aí sensações dolorosas, contrações musculares e até mesmo a morte. Vai depender do tempo e da intensidade da corrente elétrica ao atravessar o corpo. Então, esses são os efeitos da corrente elétrica. Espero ter ajudado vocês. Não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e de comentar o nosso vídeo. Mas não vá embora porque nós temos uma reflexão para vocês. Vamos lá! Essa então é uma reflexão de Benjamin Franklin, que diz o seguinte: pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa.
Então, pessoal, até o próximo vídeo do nosso canal da Física Completa. Até mais!